para pesquisas acadêmicas, para a universidade, vai ficar guardado lá no CD HBA, que é o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas. Está com ele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Antônia, posso não comprar? Antônia Rodrigues de Oliveira. A senhora nasceu? Teresina, Piauí. Quando a senhora veio para cá? No dia 15 de outubro do ano de 75. Pegaram? Antônia Rodrigues de Oliveira. E a senhora nasceu aonde? Em Teresina, Piauí. Sua família veio de lá? Não, meu pai é cearense. E a minha mãe também. Já estavam com passagem. Antônia, e qual é o nome do pai da senhora? José Rodrigues da Silva. E sua mãe? Joana Carlos da Silva. Onde eles nasceram? O meu pai nasceu em Camusim, Ceará. É minha mãe também, ó. Sua mãe? Também. Também com... Antônia. A senhora podia falar seu nome inteiro para a gente, por favor? Antônia Rodrigues de Oliveira. Dona Antônia, nós estamos gravando esse vídeo com áudio para fazer parte do projeto 50 mais 50, que conta a história da Zona Amazônica da BR-63. A senhora autoriza essa gravação? Sim, Então, dona Antônia, a senhora nasceu aonde? em Teresina, Piauí. E seus pais eram de lá? Não, meu pai era cearense. De que cidade? Me conte. Camusim. E lá? E lá em Teresina, a senhora ficou muito tempo lá? Sim, eu nasci e me criei lá. Eu vim para o Maranhão com 18 anos. Mas foi com sua família? Seu pai? Sim, foi. E foram para o Maranhão por quê? A senhora lembra? Sei. Nós fomos para lá porque no tempo da ditadura, que o pessoal fala, né? O meu pai, ele era operário e ele era da luta dos operários. E ele foi preso na época. Ele foi preso e depois ele foi responder processo em Fortaleza. Aí depois, quando ele veio, o patrão dele indenizou ele. Aí tinha um cara que eles falavam camarada, falavam que era camarada e tal, e passou lá para casa e eu sei que deu um golpe nele, pegou esse dinheiro, né? E com isso a gente ficou sem nada. Aí meu pai vendeu bem barato a nossa casa, até hoje eu me fala que foi um presente, meu pai deu a ele, né? E a gente tinha uma situação razoável, mas aí a gente veio para o Maranhão. Meu pai trocou as nossas camas por redes e a gente veio para o Maranhão. Aí chegou no Maranhão uma casa de taipa, né? Coberta de palha. E a minha irmã, eu chorava muito, muito, muito. Aí a outra minha irmã menor ficou feliz, né? Com aquela extensão de terra, né? Porque casa na cidade é assim, né? São tudo apertadinhos e tal. E lá era uma área rural. E ela corria e brincava, mas aí quando deu a noite, ela falou, meu pai, o senhor não vai acender as lâmpadas? Aí meu pai falou, não, aqui não tem lâmpada não. Não tinha ainda esse luz para todo, né? Na época. Aí que ela foi cair na real e foi chorar. Qual era o nome do seu pai? José Rodrigues da Silva. A senhora lembra de lá que ele trabalhava? Ele trabalhava num posto de combustível. Que ele trabalhava na época. Você lembra por que ele foi preso? Sei. Os policiais foram lá em casa e reviraram tudo, cama, tudo que eles acharam para incriminar ele. Foi um livro do Jorge Amado que relatava sobre aquelas crianças abandonadas debaixo do trapiche, né? Porque assim, meu pai tinha uma coleção inteira. Aí ele já tinha sido avisado que não poderia ficar com aqueles livros.
Então a gente jogou um tanto no rio, mas ficou aquele debaixo do colchão dele, né? Foi o que eles acharam. Aí ele ficou preso, incomunicável, a gente não sabia dele. Um dia eu peguei, eu disse, eu vou saber onde está meu pai hoje. A minha mãe, olha só o que tu vais fazer. Eu fui no quartel. E aí aquele monte de policial atrás de mim com armas e dizendo para eu voltar. E eu fui de conta que eu não escutava nada e fui em frente, entrei no quartel e até eu achei meu pai. Achei ele numa cela lá. Depois ele foi para a penitenciária. Tiraram ele de lá. Aí quando ele veio para a penitenciária, a gente tinha direito de visitar em 15 dias. Aí minha mãe ganhou um bebê, meu pai estava preso. Por isso a minha mãe botou o nome dela de Célia, porque ele estava na cela, então ela achou que deveria colocar aquele nome na menina. Isso. Quanto tempo faz que você ficou preso? Meu pai ficou preso mais de 6 meses. E depois ele teve que ir para Fortaleza, responder um processo para lá. Agora, A prisão dele, no início, foi em Campinas. não, ele foi preso em Teresina. Uhum. Aí lá em Fortaleza, aí teve essa situação com o Pagamento, tal. E que vocês foram para o Maranhão, né? Sim. E como é que foi essa viagem? De Fortaleza para o Maranhão? De Fortaleza, não, Teresina. Sim. E o meu pai foi responder processo lá, mas morava em Teresina. Aí depois de Fortaleza ele voltou para Teresina? Sim, depois que ele respondeu o processo. Né? Aí a gente veio para o Maranhão. Não foi bom não, né? Porque a gente tinha toda uma situação financeira razoável, né? Não digo assim que a gente era rico, mas a gente tinha direito a escolas particulares, a gente tinha direito a nossa colchãozinha, nossa cama para dormir, depois a gente fomos dormir em rede, que a gente não tinha esse costume, né? E tinha rede que a gente usou uma vez e já rasgou, né? Também tem isso, né? Quais eram as atividades políticas do seu pai? O que ele fazia exatamente? Ele defendia os operários. Ele era presidente da Associação dos Operários em Teresina. Entendeu? E aí ele vai preso, depois que ele é solto, ele é indenizado. Ele foi indenizado pelo trabalho dele lá, que o patrão dele indenizou ele. Porque ele trabalhou nessa firma há 18 anos. Então foi uma indenização. Indenização trabalhista. Sim. Não teve nada a ver com a prisão. Não. Outra coisa. Se a senhora quiser falar, a senhora se recorda se o seu pai sofreu algum tipo de maltrato? Sim. Sim, ele falou para nós, porque era à noite, quando aconteceu isso, era muito policiais, uns vieram pela porta do fundo, outros ficaram na frente, e a gente estavam todo mundo dormindo, né? Depois o meu pai falou que quando a gente saiu lá fora, que eles já tinham agredido ele fisicamente. Nós não vimos, assim, ser testemunha, mas ele falou. E o seu pai recebeu algum tipo de indenização por conta da perseguição? Não. Isso não. Esse livro que foi encontrado na casa da senhora e que serviu para criminal, a senhora se lembra qual era o tipo de livro? Era os meninos do trapiche, era uma coisa assim, falava sobre umas crianças que viviam abandonadas debaixo de um trapiche, de Jorge Amado. Capitães de Areia. Capitães de Areia. É isso mesmo. Então, foram para o Maranhão. A senhora lembra qual foi a cidade, o local? Nós fomos para o interior de Santa Luzia do Tide, que fala Santa Luzia do Tide. Porque para lá tem várias Santa Luzia, né? E como é que foi a senhora que você estava acostumada com outro ambiente? Não, foi difícil porque eu era adolescente, né? Antigamente o regime de criação das pessoas não era igual hoje. A gente já era muito preso em casa e ainda ir para um lugar mais desconhecido, né?
que não tinha, e também as pessoas com outros costumes, outras maneiras de ser, né? Você sabe que o pessoal do interior é diferente do pessoal que mora na capital, assim. Eles têm outro pensamento, outra maneira de ver as coisas. E o seu pai trabalhou com o quê? Trabalhou na roça. Foi da cidade, do posto de gasolina, e foi trabalhar na roça. E antes ele trabalhou para o prefeito carregando morão, assim, no ombro, né? E tinha vez que ele chegava e minha mãe chorava, porque tinha que botar água na camisa dele para poder tirar a camisa, porque estava ferido e pregava, entendeu? Foi grande sofrimento, eu chorei muito, muito mesmo. Cheguei a chorar que ele, um dia antes dele morrer, ele esteve aqui. E ele falou para mim assim, olha, de tanto você chorar, muitas vezes eu senti vontade de tomar veneno e acabar comigo, com a minha vida. Pois é. Então, foi muito difícil mesmo. Nós éramos 6 vivos. Total, meu pai teve 14 filhos. Mas no Nordeste, não sei porquê, nem como, as crianças morriam ainda, crianças. Sim, com a minha mãe. Sim, com a minha mãe. É. Aí depois que a gente já estava aqui no Pará, morreu meu irmão, né? Porque ele bebia muito, né? Aí ele atacou a cirrose e ele não escapou, não. Quantos anos a senhora tinha quando o seu pai faleceu? Meu pai morreu em 95. E eu sou do ano de 54. Não sei determinar assim quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu sou do ano de 54 e ele morreu em 95. E a minha mãe faleceu no ano de 91. E passaram muito tempo lá no Maranhão? Não. Era muito difícil lá. Lá não tinha muito negócio a trabalho, as mulheres viviam de quebrar coco, né? E a gente não tinha esse costume, não aprendemos isso. Então, aí nós chegamos no ano de 71 e eu me casei no ano de 73. Lá no Maranhão. Aí no ano de 75, aí nós viemos para cá. Chegamos aqui dia 15 de outubro do ano de 75. A senhora já tinha um casamento, seus pais estavam lá, né? Por que vir para cá? Porque não tinha condição de vida, não tinha trabalho. Entendeu? Como é que a senhora soube daqui? Não, a gente... Alguém avisou? Não, tinha um rapaz lá que falou o seguinte, que aqui talvez a gente conseguisse uma vaga para trabalhar como professora, né? Aí a gente veio, era eu e minha irmã mais velha, né? A senhora já conseguiu Que... estudos no Maranhão? Não, no Maranhão não estudei. Eu estudei em Teresina. Não consegui concluir. Mas naquela época era muito escasso pessoas que sabiam, né, alguma coisa. Então, eu cheguei aqui dia 15 de outubro de 75, até falei para o meu esposo assim, não vou trabalhar porque eu estou cansada, porque eu cheguei num lugar que as pessoas não sabiam nada, e eu entrei de cara, né, saí nas casas e procurando o pessoal, e eu comecei a trabalhar doidamente. Eu trabalhei de manhã, à tarde e à noite, e era muita gente para alfabetizar, e eu não tinha, assim, negócio de respeitar a idade, era todo mundo, entendeu? Era criança, adolescente, adultos, né? Eu peguei para lecionar. Aí... Só que, assim, o prefeito de lá, ele pagava uma mixaria, né? Além que ele pagava muito pouco, ele atrasava muito, entendeu? Aí a gente veio embora para cá. Com a cara e coragem. A
senhora recebia algum estímulo do seu pai em casa para continuar estudando? Sim, o meu pai sempre botou a gente para estudar. E o seu pai teve também a oportunidade de estudar? Não, meu pai é autodidático. Ele sabia ler muito bem, ele sabia se comunicar, mas ele não aprendeu a escrever. Lá no Nordeste tem muito aqueles romancezinhos, aqueles cordel. Então, aí ele se interessou e aí, através do cordel, ele aprendeu a ler. E aprendeu a ler através do cordel? Sim, e muito bem. E para cá, para a Amazônia, veio a senhora, seu esposo e a sua família? Veio todo mundo. Veio todo mundo junto? Veio a minha irmã, veio com 5 dias de que ganhou um bebê. É. Né? Foi. E os seus pais queriam vir também? Mas o meu pai foi que puxou nós todo mundo para cá. Porque ele disse que vinha para cá e aí a minha irmã falou assim, eu não fico. Aí o esposo dela falou assim, que ela já tinha os 2 bebês. Não, ela estava esperando o bebê e aí já tinha um outro, né? Aí meu pai disse, mas você tem esposa agora? Ela falou, não, mas eu tenho vontade também. Aí eu sei que foi um desafio, né? Porque ele também não queria vir, né? O esposo dela. Aí meu esposo disse que queria vir, já eu não queria. Aí primeiro veio meu pai com meu esposo, e depois ele buscou a gente, né? Aí a minha irmã estava 5 dias, tinha ganhado o bebê. Aí ela veio, aí o marido veio e acompanhou. E a senhora lembra o que motivou seu pai a querer vir tanto para cá nessa época? Porque lá não tinha trabalho. Lá era muito escasso de trabalho, as terras muito fracas, né? E também ele não estava mais tão jovem também para enfrentar assim, né? Aí vendeu o que tinha para perto do Maranhão? É. Sim. E para que região? Para ali, para o bairro do Leitoso. Foi logo para a entrada. Foi. E não, já tinha Aurópolis? Já tinha sido inaugurada? Já, ela foi inaugurada 12 de fevereiro do ano de 74. E nós chegamos 15 de outubro de 75. Lá no Leitoso tem muita história de luta, de organização social. Sim, sim. O seu pai e a senhora participaram? Sim. Dessas histórias? A senhora lembra o começo? Como foi chegar? Lá o que iniciou primeiro uma igreja, mas depois eu vi que o objetivo era implantar o sindicato, né? Aí foi implantado o sindicato. Aí depois eu vim trabalhar aqui no Eurico Vale, aí depois, como eu já estava envolvida lá na comunidade, o pessoal fizeram uma reunião comigo e com a minha irmã, que era preciso arregaçar a manga e fundar uma escola no Leitoso. Porque já tinha morrido crianças meio-dia, assim, porque muito trânsito, meio-dia, e as crianças era a hora que descia para a escola, ou que vinha da escola e teve acidente, onde morreu um senhor já de idade e morreu também crianças, barroada de carro. E como era ser professor naquela época com tantas dificuldades? Olha, já que eu já vim de um lugar muito mais sofrido, eu gostei de trabalhar aqui quando eu cheguei, porque assim, eu não tinha e não tenho aquela coisa, negócio de dinheiro, que tem que ter dinheiro, não é bem isso. O importante é que você seja referência de um bem-estar para os outros, entendeu? Então, quando a gente chegamos aqui, aí um senhor lá do 235 soube que a gente tinha chegado e aí sabia que ali tinha 2 professoras que estavam chegando. E, na realidade, nós não éramos formadas, não. Eu tinha simplesmente o 6º ano daquela época e a minha irmã tinha, assim, o 2º grau completo. Aí eu fui para Itaituba, lá foi feito um curso e tal, e eu passei, aí eu fui lá para o 235. E digo para você que eu cheguei a dançar dentro da sala de aula de tão feliz que eu fiquei. Porque lá no Maranhão as crianças vão com fome para a escola. As crianças não têm acesso
lápis, caderno, não tem nada, sabe? Não tem aonde eles nem comprar se tivesse o dinheiro. Eu falei que não tinha, né? Então, quando eu cheguei na escola, tinha bastante material escolar, tinha papel sulfite, tinha esse papel ao mármore, que eu não vejo mais, mas tinha na época, muito lápis de cor, as crianças recebiam fardas, professores que moravam longe recebiam bicicleta, eu não recebi não, porque eu cheguei já depois do outro professor, né? O professor estava saindo para estudar em Santarém e deixou a vaga lá. E através de eu começar a ensinar, a gente foi tendo muitos cursos, professores do Sul, né? Todas as férias, professores vinham e faziam reciclagem com a gente, né? E a gente foi crescendo. Aí terminei meu primeiro grau e fiz o segundo, fiz contabilidade, fiz magistério e finalmente eu fiz um estudo adicional de língua portuguesa que me deu o direito de dar aulas provisórias, que esse provisório foi por 5 anos, graças a Deus, e eu dei aula no magistério em contabilidade, né? E por isso que eu até me sinto privilegiada. Por quê? Porque eu chego no hospital, muitas pessoas lá dentro formadas foram meus alunos, entendeu? Dentro da Câmara tem gente que foi meu aluno, no fórum tem gente lá que foi meu aluno, entendeu? Então, eu acho que eu fiz alguma coisa. Não só eu, né? Porque a gente é só um elo de uma grande corrente. Estou observando aqui na sala da senhora que lá há um quadro. Não chegou a dar aula. Este quadro aqui eu mandei fazer para ensinar minhas filhas da aula. Entendeu? E aqui eu dei muita aula particular, mas já para as pessoas que iam enfrentar o vestibular. Inclusive tem aquele menino, José Filho, que é lá da farmácia Pontual. Ele chegou aqui e falou: professora, eu já estou 2 vezes fazendo vestibular e não passo só por causa da redação. Aí eu fui e me comprometi com ele e graças a Deus ele passou. E até hoje ele é grato, graças a Deus. A senhora veio casada lá fora. Eu quero voltar lá para o comecinho aqui da sua relação com o leitor, com o Europa, com a Patrona Amazônica. O seu marido trabalhava com o quê? Meu marido, ele era trabalhador rural. Mas a gente não tinha terra, então ele trabalhava para os outros, né? Aí, depois, eu passei 5 anos sem ter nenhum filho. Mas aí, quando eu tinha 2, ele fez uma para mim. Ele pegou e me deixou com as 2 crianças, uma com 1 ano e 8 meses, e a outra com 2 meses, e foi para garimpo. E aí ele sumiu. Passou 4 anos e 8 meses sem saber nem notícia desse homem. 4 anos? E 8 meses. Entendeu? E a senhora aqui morava com quem? Só eu com as 2 crianças numa casa de taipa. Quando vinha a chuva, caiu aquela biqueira de madeira e entrava água por dentro da casa. A nenenzinha ia lá e batia, ficava toda bonitinha. Vocês acham? E seus pais estavam aonde? Não, estavam ali, tudo um leitoso. Mas só cada um estava no seu canto. Seu pai não conseguiu terra aqui quando veio? Não. Não conseguiu, não. E o marido da senhora, por 4 anos e 8 meses, sem dar notícia. Ele voltou, depois que ele voltou, ele deu alguma explicação da senhora, que ele não se comunicou, falou onde ele estava? Essa é uma história bem complicada. Então, assim, né? O pessoal ficava me falando: ai, mataram, outros, cortaram a barriga dele, tá não sei aonde. Em minha vida era umbral, né? Vocês sabem o que é umbral, sabem do que eu estou falando, né? Então, era muito sofrimento, até porque naquela época, como eu ainda não tinha o meu estudo avançado, eu ainda estava estudando ainda, eu ganhava só metade do salário mínimo. E as crianças comiam 8 latas de leite por mês. Um dia, um funcionário, que ele não tinha assim, uma posição de dizer, ele era um supervisor, que ele não era.
chegou na sala e falou assim, você está fazendo vergonha para nós e para os alunos. Eu falei, por quê? Porque você está vindo com chinelo de dedo para a escola. Eu falei, no dia que o governo me pagar bem, você vai ver que eu vou andar bonita. Mas eu não vou deixar minhas filhas passar fome e eu andar bonita. Então, assim, a menina mais velha, de 1 ano e 8 meses, já lembrava sempre do pai e queria o pai. A outra dizia assim, quando ela foi crescendo, né? Porque quando ele chegou, a menina já sabia ler e escrever. Ela falava assim, você não arranja ninguém, porque não vou chamar de pai. Eu só chamo se for de pai. Aí um dia, um homem chegou no meu barraco e falou assim, olha, vem aqui, porque eu soube que aqui a senhora é uma professora muito boa, a senhora vai trabalhar lá na minha fazenda, que eu lhe pago o dobro do que a senhora ganha aqui. Falei, não, eu sou comprometida na minha comunidade, eu não vou. Aí ele disse, mas eu tenho um emprego para o seu marido também. Eu falei, eu não tenho marido. Aí ele perguntou, por que ele é morto? Eu digo, eu não sei se é morto, se é vivo, sei que ele foi para um garimpo e não voltou mais. Aí o cara vai e me passa uma cantada, né? Fala, e se a senhora arranjasse assim um... Dona Thaís estava falando sobre quando seu marido voltou. Aí o fazendeiro foi lá e ofereceu emprego. Aí quando eu falei para ele que eu não interessava, que eu não ia sair dali, da comunidade, aí ele falou assim, mas a senhora... Não, eu falei para ele que meu marido, né... Ele perguntou se meu marido era vivo ou morto. Eu disse que eu não sabia, que ele estava 4 anos e 8 meses sumido, que eu não sabia para onde ele estava. Aí ele falou, pois é, e esse tempo todo a senhora não quis arrumar ninguém e tal, se arranjasse assim, uma pessoa como eu, não sei o que lá. Eu falei, seu menino, você já está falando é demais, e eu acho que o que eu veio atrás, a gente já conversou. Aí ele falou, não, eu vim foi trazer uma carta do seu marido. Uma carta do meu marido? Foi, mas ele não sabe escrever, ele não sabe ler, como é que ele mandou essa carta. Não, mas está aqui. Aí ele disse assim, que era para eu acompanhar aquele homem, que ele tinha vergonha de voltar. Ele estava lá no, parece que é Tucumã, sei lá como é que é o nome do lugar, trabalhando lá para aquele homem, né? Aí minha irmã chegou e ele foi contar que ele, como ele tinha falado comigo, e minha irmã deu uma esbrega nele. E ele se zangou-se. Aí falou, pois já estou indo embora e se ela quiser falar comigo, ela vai me procurar em outro lugar. Porque se ela quiser ir com as crianças, eu vou levar ela. Aí minha mãe ainda era viva, aí a minha mãe chegou e eu estava chorando, minha mãe perguntou por que era, eu falei para ela, falou, pois eu nunca vi choro resolver nada. Você vai então procurar esse homem e saber mesmo da verdade. Aí o outro meu irmão, mais novo, ainda era vivo ainda, e nós andamos aqui em Sarrurope no escuro, não tinha energia na época, mas nós não achamos tal homem. Aí eu fui para a escola, aí quando eu cheguei na escola, eu falei com o diretor, que era o finado Alderi, esposo da dona Ana Bazejo. Dona Ana Bazejo era secretária e ele era o diretor da escola. Ele falou, pois eu não entro nessa carrada, por mim você não vai. Você não tomou consciência que você não tem mais marido. Um homem passa 4 ou 8 meses fora de casa sem mandar nenhuma linha, nada, nem de vivo, nem de morto, e eu não vou entrar nessa carrada aí não, é muito alto. Aí a dona Ana, mas Alderi, se fosse você e eu nessa condição, você acha que não? Não tem isso não vai não. Ele disse, a única coisa que eu posso falar com o diretor lá de Itaituba, porque as escolas pertenciam a Pique Itaituba, de lá de Itaituba até as placas. E eu trabalhava no 235. Não, mas na época dessa história eu já estava aqui no Leitoso já.
Sim, mas quando eu cheguei, todas essas escolas, o que eu quero dizer é que todas essas escolas eram Pique Itaituba, de lá de Itaituba até o 240, perto, placas já. Então, aí ele disse, eu vou telefonar. Na época não tinha celular, não tinha telefone nas casas, ele foi ali numa telefônica que tinha hoje, só estava lá uma casa debaixo do mato lá, abandonada. Eu vou telefonar e que ele me falar e isso vai ser. Aí falou com o Felipe, pois é. Pois eu, da minha parte, ela não iria. Mas, como ela quer tirar logo essa ilusão da cabeça dela, ela vai, mas o cara vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Se ela voar, ela vai fazer sombra, e se ela andar, ela vai fazer rastro. E é para ir no cartório com o cara e fazer o termo. Ela tinha processo de segurança, então, né? É porque tinha acontecido um caso bárbaro logo recente. Veio uma família de Itaituba fazendo propaganda daquele Armazém Paraíba. E aí, quando eles foram aí para a banda de Altamira, Marabá, e mataram o homem, o cunhado, as filhinhas dele, tudo. E pegaram a mulher dele, deram 21 facadas, estruparam e tentaram viver. Porque ela é quebrada, essa perna tem que botar aí. Pois é, então, aí... E o cara assinou tudo, só que na hora o cara pegou e resumindo a história, ele foi embora e não levou a gente, não. Aí... Não. Aí a minha filha mais velha, quando soube que a gente não ia mais, ela deu um problema nas pernas. Ela caiu, aí ficou com as pernas mole e eu fiquei aperreada. A menina já estudava e tudo, e eu incentivava, bora para a escola, bora levantar, vamos ver. E a minha mãe fazia um monte de remédio para as pernas dela e nada, não adiantava nada. E eu levei ela no médico, e o médico fez todos os exames nela e falou assim para mim, dona Antônia, só obrigado a levar a senhora na delegacia. Eu disse, por quê? Porque essa menina não tem problema nenhum, o problema dela é psicológico. Alguma coisa a senhora fez para ela, uma coisa muito, muito difícil, porque ela chega nessa situação. Aí eu tive que contar toda a história para o médico, ele falou, pois só tem um jeito, ou a senhora vai ou o cara vem. Porque senão a senhora tem sua filha de volta mais caminhando, não. O problema dela é psicológico. Aí eu vendi aquele barraco e eu disse que eu ia, aí tinha um senhor lá do Leitoso que já estava com problema de câncer, estava quase em fase terminal, ele falou assim para mim, olha, senhora acredita que você tem amigo? Eu estava tão desesperada que eu falei para ele que eu não acreditava mais em nada. Não acreditava, não. Ele disse, pois acredite que você tem um amigo, você me dá esse dinheiro e eu vou atrás desse homem e só volto com ele. E eu peguei o dinheiro, eu digo, mas só se for para o seu ir hoje, porque se for para o seu ir amanhã, o senhor já não vai mais, porque eu vou. Aí eu passei o dinheiro e ele foi. 2 semanas, ele volta. E a minha situação estava tão difícil que eu comprava 2 quilos de arroz, e lá onde eu comprava era fiado, e quando eu não tinha, eu pedia emprestado. Aí eu comprava 2 quilos de arroz para pagar 1 litro lá para a mulher lá, que eu tinha pego emprestado, dona Creuza, né? Que era uma das entrevistadas de vocês, segundo ela me informou. Aí quando eu estava lá parada, aí vinha um ônibus, aí o ônibus parou bem lá em frente à casa anterior, e aquele homem que tinha ido buscar o meu marido desceu do ônibus, e eu fiquei chamando o homem nem ligou para mim. Olha, gente, ele tem bastante água. Aí tá. Aí nós... E aí, dona Antônia, me conte. Aí eu saí gritando atrás do homem, ei, seu menino, cadê o homem, cadê o homem? E o homem fez de conta que nem me escutou. Eu acho que foi combinado, porque na hora quando eu parei com o ônibus, aí eles abriram aquela porta, puf, e o homem pulou na minha frente. Aí me deu um estado de nervo que eu tremia todo. Ela sobreviveu a esse susto? Na marra, eu acho.
Aí ele foi indo lá para onde é nosso casebre, eu falei, não é mais nosso não, que eu vendi para buscar você. Aí ele foi lá para o outro barraco, mas, sei lá, eu não me senti bem porque a casa encheu de gente, meu Deus do céu. E aí um trazia uma galinha, outro trazia não sei o que mais. Eu sei que passaram para a minha cozinha, eu sei que era comida por demais. Eu nunca tinha visto tanta comida daquele jeito. Quando eu estava necessitando, ninguém foi lá fazer. Aí eu sei que o pessoal foi embora, já era mais de 2 horas da manhã. Eu falei assim, ó, armei uma rede bem na sala, viu? Que você vai dormir comigo, não. Nós vamos ter que ter uma conversa primeiro. Eu não vou mais criar filho sozinha, não. Ele ficou zangado, mas eu não fiquei zangada, não. Achei que foi bom. É a minha filha dizer comigo. Minhas filhas falaram que a cama é nossa, porque ela dormiu comigo. Ela dormiu comigo na cama, né? Eu fui reparar a bolsa dele, nada. Ele trouxe só a roupa do corpo. Só a roupa do corpo. Nada. A bolsa dele era só de enfeite, não tinha nada dentro. Aí depois aquele senhor que foi buscar ele que me contou que lá o caso era assim. Eles saíram fugidos de lá, eles dois. Ele buscou, ele trouxe fugido, porque o cara botava as pessoas para trabalhar no garimpo, aí dizia para eles, não, quando vocês forem embora eu pago. Aí quando as pessoas iam embora, ele pagava, só que lá na frente tinha gente esperando para matar e pegar o dinheiro de volta. Entendeu? Estava preso lá, né? Mas nem com isso ele não se lembrou. Ele, até o ano de 90, ele foi para garimpo. Ele começou essa brincadeira no ano de 80. Até o ano de 90 ele foi para o garimpo. E só uma vez que ele trouxe um dinheiro que eu falei para ele, pois pode comprar uma casa para mim lá em Rurópolis. E que ele veio aqui e comprou este salãozinho, um quartinho aqui e um quartinho ali. A reforma tudo foi eu quem fiz nessa casa. Nem água não tinha. Um sofrimento mais horrível do mundo. A gente passou. Agora que ele voltou, ficaram lá no Leitor, que a senhora tinha lá, né? Ficou, aí tinha meu irmão era alcoólatra. Aí a outra minha irmã falou assim, se tu der aquele terreno pro Luiz, ele para de beber. Aí eu falei, ele não para. Porque a gente já tinha tentado de tudo, ele não parava, né? Aí ela falou, não, mas ele falou que se tu vender para ele aquele lote lá, ele vai por verdura, vai não sei o que mais e tal, que era grande lá, né? Aí eu falei com ele falou assim, não, se é de vender, você doa para ele, porque ele não vai lhe pagar. Você sabe que ele não paga ninguém. Aí vai ficar naquela coisa, eu vendi, não recebi, não sei o que, então doa. Eu doei, resultado se tornou numa garrafa de cachaça. E lá tem 8 casas em cima daquele lotinho lá. Ainda tem terreno, se quiser botar mais casa. Aí não deixou não. Então, aí dizendo ele, que ele chegou, dizendo ele não, que eu vi, ele trouxe uma bolsa assim de dinheiro, o homem do banco pelejou para ele deixar lá, ele não quis deixar. Aí com muita luta ele comprou essa casa aqui. Aí dizendo ele que foi 54 cabeças de gado que ele comprou, que entregou na mão do homem, que não resultou em nada, zerou, né? E comprou uma chácara. Aí um dia eu estava saindo no banco lá e um rapaz falou, a senhora nem sabe de uma coisa. Eu digo, o que foi? Seu marido me deu um presente. E foi, ele me vendeu ali aquela chácara com água, já com aramada, tudo, e me vendeu bem baratinho. Era assim, acabou com tudo. Aí até quando ele tirou o lote, falei, agora o lote você não vende porque vai servir para a tua aposentadoria. E foi isso que aconteceu. Também todo esse tempo que ele teve fora, eu pagava o sindicato dele, mesmo sabendo que se ele voltava ou não. Então não deu trabalho para ele aposentar por isso. Mas aí a sua filha ficou bem depois disso? Foi só ele chegar e ela voltou. Foi só ele chegar. Já a outra não conhecia, né? Aí botou as mãozinhas para trás e ele fez a benção, né? E aí ela disse que não aceitava, não. Que ela ia saber dos outros se realmente era o pai dela ou não.
E aí um dia eu cheguei da escola e a bichinha estava apanhada, bateu nela. Ela não aceitava de pai. Aí eu falei aí meu pai chamou a gente lá em casa e foi conversando e perguntou como é que era mesmo e tal. Eu digo, por mim ele voltava. Que a caminho que ele veio, ele voltaria porque eu nunca bati nas minhas filhas. E ele chegou e já bateu na menina. Em vez de conquistar pelo carinho, vai bater. Onde é que já se viu isso? Hã? É esse. Então, dona Antônia, a senhora, nesse meu tempo, sempre trabalhou com educação. Nós falamos logo no começo de lá para o 125, Sim. né? Como eram as escolas lá? Quem é que eu lembro? Era pré-fabricada. Lembra das escolas pré-fabricadas? Era daquele tipo, e era só um cômodo. Aí a gente... Juntava todas as séries? Sim. De manhã eu lecionava a primeira e a segunda, e à tarde a terceira e a quarta. E a senhora, né, 235, eles eram colonos, né? Era colonos, eram os pioneiros eles. Pioneiros. Era. A senhora lembra de onde eles eram? Tudo do sul. Era uma comunidade, todos gaúchos. E lá, a escola, mesmo que era o INCRA que dava essa estrutura, né? Aqueles móveis, né? Acho que sim. Organizou a escola, só tinha apoio lá. Não, só quando vinha o pessoal de Itaituba. Eles vinham de ano em ano lá. Mas só assim, todas as férias da gente, a gente tinha cursos. Em Itaituba, a gente tinha que vir para Itaituba. Entendeu? E durante a semana, a senhora ia vir para a escola? 5 quilômetros. E aí vinha. Eu era sadia, era nova, né? Aí vinha correndo, jogando bola com as minhas crianças e era tudo bem. Era divertido. E depois da 235, já foi trabalhar lá no Leitor? Não, vim trabalhar na Eurico Vale. Aí depois que começou a comunidade no Leitoso, né? Porque depois que eu estava no Leitoso, 2 anos depois que o pessoal acharam porque eles queriam introduzir sindicato. Só que naquela época eu não tinha ideia de sindicato. O meu pai trabalhava, ele era presidente lá, mas a gente não se interferia em nada, né? Aí então, através da comunidade que eles foram colocando sindicato, partidos políticos, essas coisas. Então, o Leitor tem uma história muito grande de luta, né? De luta, muita luta. Quando nós, por exemplo, fizeram reunião com a gente, criamos uma escola lá, e a gente fizemos uma escola comunitária lá. A gente ia para o rio, mergulhar, tirar areia, para fazer o alicerce. Os homens iam tirar madeira. Inclusive, até os padres ajudavam a limpar o cavaco, que é a cobertura de cavaco, entendeu? Depois foi que o prefeito de Aveiro, que isso aqui pertencia a Aveiro, né, que fez aquela escola lá. E aí, não sei bem dizer como foi, que eu fui me entrosando e passei a ser presidente do Sintep. Mas naquele tempo não era bem esse nome. Hoje é Sintep. E aí, o prefeito de Aveiro estava 9 meses sem pagar os professores do município, porque eu era do estado, né? Aí esse que a gente fomos reivindicar e começou toda uma desunião entre a gente e o prefeito da época, né? Você lembra que época foi essa? Mais ou menos? Foi no ano de 84, mais ou menos. Entendeu? Aí eu sei dizer que o pessoal estava atrasado, aí eu sei que aqui a gente não teve apoio, aí a gente fomos para Santarém. E lá a gente fomos no... Ai, meu Deus. Não lembro o nome no momento, porque eu tive AVC e muitas coisas eu me esqueço. Eu sei que a gente fomos lá e a gente fomos com as autoridades e a gente fomos com os professores lá e tal. Com muita luta, 8 meses depois eles conseguiram, né, o dinheirinho deles, graças a Deus. É assim. Ser professor no Brasil tem muitos desafios, né?
Eu acredito que ser professor, não sei se nos outros países assim, mas ser professor é você ter a vontade de mudar, de transformar. E eu acredito que, em partes, eu consegui isso, graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Agora, eu dei aula no magistério e contabilidade, para você ter ideia, né? Cheguei ali. Eu dei aula até o 3º ano de contabilidade e 3º ano magistério. Dei aula para o projeto Gavião, não sei se você lembra desse projeto, né? E graças a Deus, assim, eu me sinto realizada profissionalmente, né? Embora hoje eu acho que eu não encararia uma sala de aula, porque hoje eu vejo, assim, mudança muito